filho de Davi. Quando Mateus diz que Jesus é filho de Davi, Mateus quer dizer que Jesus, ele é de descendência real. A genealogia de Jesus mostra vários reis. Mateus 1,6 diz: e Jessé gerou ao rei Davi, e Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E aí Mateus prossegue mostrando vários reis: Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Zadok, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó. E o 16 diz que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual Jesus nasceu, que se chama o Cristo. Mateus quer dizer, esse José não é José do Egito, não confunda esse José. Esse Jacó gerou, esse José, perdão, é o marido de Maria. Esse Jacó não é aquele Jacó filho de Abraão, é outro Jacó. Esse Jacó gerou a José marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus está mostrando que Jesus, ele deixou o legado de rei. Jesus, através de Mateus está dizendo aqui que ficou um legado para os discípulos e para nós também, que o legado de Jesus como rei. Então, se você adiantar para Mateus, capítulo número 20, você vê os cegos, em que esses cegos chamam Jesus. Veja o versículo de número 31, Mateus 20, 31. Eu estou falando que o legado de Jesus no livro de Mateus é que ele deixou o legado de rei. Mateus capítulo 20, versículo 31. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Filho, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, aqui ele está deixando um legado de rei. Os dois servos chamam Jesus filho de Davi. Então, aqueles dois servos estão reconhecendo que Jesus Cristo é da linhagem real. Esse é o primeiro legado da vida de Jesus. E você vê em Mateus 21 que Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém, no título, a entrada triunfal. E Jesus entra em Jerusalém como rei. Mateus está focando outra vez, dizendo que o legado de Jesus Cristo no seu livro é o legado de rei. Jesus deixou esse legado de rei. Veja Mateus 21, versículo 2: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei vem a ti, manso, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jogo. Isso está escrito em Zacarias capítulo 9,
Jesus ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho. E aqui mostra que Jesus Cristo está deixando o legado de rei para os discípulos. Agora, interessante, meus irmãos, diz assim, versículo 5, Mateus, olha, diz assim, manso. Outra versão na Zacarias diz manso e humilde. Jesus não veio montado em cavalos, em carruagens, porque Jesus é um rei humilde. Ele veio para mostrar que ele é rei, porque a maioria dos reis caiu na soberba, e Jesus Cristo veio manso. Então, meus irmãos, Jesus era um rei manso. Aperta a mão do seu irmão e fala assim: Jesus era um rei manso e humilde. Alguém já disse assim: você quer conhecer alguém, dê poder para ele. Você quer conhecer alguém mesmo? Então, eleve essa pessoa ao poder. Mas Jesus é o rei manso e humilde. Que legado maravilhoso, Antônio. Ser manso e humilde. E não é fácil não. Mas Jesus é perfeito. Eu estou falando de um legado perfeito. Eu estou falando de um legado de um homem perfeito. Jesus. Lembra que eu disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, de verdade, né? Está lá. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, Jesus era manso e humilde, mesmo sendo rei. Você lembra de Apocalipse 19? Que diz que ele é o rei dos reis. Olha, Jesus não é somente rei. Jesus, ele é rei dos reis. Ele é o rei supremo. Sobre todos os reis, sobre todas as autoridades, Jesus é sobre todos. Mas ele é manso e humilde de coração. Que legado, irmãos? A mansidão de Jesus e a humildade, mesmo ele sendo o rei dos reis. O tempo não dá para dizer que esse rei dos reis foi esbofeteado, cuspiram no seu rosto, zombaram dele. Alguns judeus disseram que ele tinha espírito de Beelzebub. Mas Isaías 53 disse que ele foi como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Então aí mostra a humildade e a mansidão de Jesus. Meus irmãos, olha só, o rei dos reis sendo esbofeteados por homens ímpios, cruéis, e ele não abriu a sua boca, não revidou. Meu Deus, nós estamos falando sobre o maior legado, o legado de Jesus perfeito, manso e humilde. Mas eu quero que você pense comigo que também serve para nós. Mesmo sendo imperfeitos, devemos procurar, com a graça de Deus, ser manso e humilde. E não é fácil não, mas é possível com a graça de Deus. O segundo legado, meus irmãos, é no livro de Marcos. Se você perceber, o livro de Marcos não começa com genealogia. Não tem genealogia no livro de Marcos.
Porque os estudiosos dizem que Marcos tinha intenção de mostrar Jesus como servo. Diga comigo. Segundo legado, servo. O segundo legado de Jesus é ser servo. Não tem genealogia. Abra aí no livro de Marcos. Você não encontra Jesus, filho de fulano, filho de ciclano, filho de Beltrano, filho de fulano, filho de ciclano, chegando a chegar a Jesus. Não tem. Não tem genealogia. E os estudiosos dizem que foi proposital não ter genealogia. Essa genealogia que às vezes quando lê a Bíblia não gosta, né? Até Deus falou assim, pastor, quando chega o filho de Matão, filho de Salatiel, filho de Fuletiel, filho de Xeletiel,